Se quiserem ter acesso antecipado a todos os nossos vídeos diários, por favor, considerem juntar-se ao nosso Patreon. Vou deixar um link abaixo, aqui está na tela. Novamente, vocês terão acesso antecipado a todos os vídeos diários sem anúncios, antes que qualquer outra pessoa os veja. Aproveitem e podem ajudar a apoiar o canal. A professora de estudos religiosos Diana Pazoca recentemente participou de um podcast e falou sobre algo que ela nunca tinha falado publicamente antes. E pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Você vai ter que me avisar quando assistir ao clipe. Agora, vamos já começar esta entrevista. Então, os vídeos de hoje se referem a Jake Barber, Skywatcher e a ideia de invocar naves, certo? Ou de se conectar com elas. Há muitos termos que as pessoas estão usando psiquicamente, certo? Os ativos psionicos, toda essa questão, certo? Comunicação telepática com INH, inteligência não humana e suas naves, certo? E o que a Diana tem a dizer sobre isso, né? Tenho que admitir, concordo com ela. Mas ela conta uma história muito perturbadora sobre o tempo dela com Gary Nolan, pouco antes de irem para aquele local secreto do acidente com Tim Taylor, que é referido como Tyler D., no livro dela, American Cosmic. Se não conhece essa história, é muito para explicar agora, mas eu fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar um link na descrição sobre essa viagem, que é fascinante. Mas são os comentários dela sobre C5, certo? Reencontros imediatos de quinto grau, que é um termo que, de certa forma, Stephen Greer cunhou. E ele também é sempre mencionado. Mas os comentários dela sobre, sabe, invocar naves, por assim dizer, e fazer essa conexão é um aviso, na minha opinião. Eu quero que vocês fiquem ligados até o final, porque eu tenho uma correção importante para um vídeo que eu fiz ontem também sobre o Jake Barber que eu preciso fazer. Então, fiquem até o final para não perderem isso. Então, vamos agora para este primeiro clipe, onde a Diana simplesmente responde a história do Jake Barber de forma geral. Ele se apresentou com grande destaque pela News Nation e afirmou ser parte de um programa de recuperação de OVNIs. Se ainda não viram isso, talvez sejam novatos no tema. Ele teve algumas experiências incríveis. Primeiramente, quais foram seus pensamentos sobre a história de Jake em si? Certo, então é assim que fica. Está bem. Eu gostaria de começar falando sobre isso de forma geral, se estiver tudo bem para você. Então, esse programa é algo que eu não conheço esse programa em particular, mas estou ciente daquela estrutura para acessar ou pilotar naves, certo? Naves, ou como quiser chamar. Bem, obviamente é algo que já é de conhecimento geral, porque o Stephen Greer, claro, tem os seus protocolos C5 que ele tem vindo a utilizar. E na comunidade OVNI, em geral, ele é bastante controverso a esse respeito. Mas no registro histórico, pause, nós encontramos, pause 1, pessoas que de fato são, pause, na verdade, esta é a razão pela qual, em 2012, engenheiros aeroespaciais e pessoal da Força Espacial estavam interessados no meu trabalho, porque está no registro histórico católico. Você vê casos onde pessoas interagem com coisas que nós chamaríamos de UAP. E não é só isso, mas existem muitas coisas que envolvem essa capacidade, incluindo um determinado tipo de estilo de vida, não é? Então, algumas coisas ajudar esse processo. Então, tá bom. Então, ela não sabe muito sobre o Jake, mas ela compreende a estrutura que Jake Barber e sua equipe na Skywatcher estão utilizando, certo? Que é, novamente, esta coisa que eles estão chamando de ativos psionicos, esta habilidade psionica, não é? Esta conexão, não é mesmo? Então, isso já está estabelecido. Agora, vamos para a parte em que a Diana começa a falar justamente sobre essa estrutura, certo? A respeito de estabelecer uma conexão com... Não é mesmo? Essas inteligências não humanas. Vamos apenas manter essa estrutura básica, porque é a isso que ela vai reagir. E, de novo, ela está basicamente emitindo um alerta. A ideia geral, então, é que este grupo utilizaria habilidades psiónicas ou algum tipo de telepatia para conseguir invocar uma nave. Se falamos sobre isso de uma forma mais geral, e você mencionou Stephen Greer, que com razão podemos dizer que é controverso, mas honestamente não há muita coisa que não seja controversa nesta conversa sobre OVNIs. Pois é.
a ideia de que qualquer grupo chamaria uma nave ou seria capaz de fazer isso. Pode falar sobre esse conceito, e isso é perigoso da mesma forma que as pessoas dizem, não use um tabuleiro Ouija porque você não sabe o que está invocando ou sabe o que está abrindo. Sim, então há algumas coisas que eu poderia dizer sobre isso. Em primeiro lugar, quando nos referimos a isso como um ofício, eu penso que é um termo bastante genérico, que as pessoas empregam, mas ninguém, de fato, sabe exatamente o que ele é. Bem, então, das pessoas com quem falei e que tiveram a oportunidade de ver o que quer que seja isto, elas estão a dizer que não há absolutamente nada que se assemelhe à tecnologia. Não há nada que se pareça com, tipo, é aqui que se liga esta coisa, percebes? Então, isso faz muito mais sentido entender que existe algum tipo de interface entre o humano e o objeto, não é? O que, para mim, parece ser muito mais provável se você realmente olhar para a história desse fenômeno. Quando as pessoas têm essas experiências, pessoas comuns que não querem essas experiências dizem que simplesmente estavam neste lugar na hora certa, no momento certo, ou se não querem a experiência na hora errada, no momento errado. Parece que em 80% dos casos sentem que há algum tipo de interface com aquilo. Conheci uma pessoa que era criança. Bem, na verdade, conheci muitos adultos que foram testemunhas já como adultos, mas eles contaram o que lhes aconteceu quando tinham tipo 12, 11, 13, 14 anos, e eles tiveram essas experiências com essas coisas que vamos chamar de naves sabe? Porque é assim que estamos chamando. E eles sentiram que de alguma forma se prendeu a eles ou se conectou à sua consciência, e eles sentiram que faziam parte, sabe? Que estavam se comunicando com ele, querendo ou não. Certo, então esta é a parte. Certo, então esta próxima parte é onde as coisas vão ficar um pouco complicadas, certo? É aqui que a Diana, novamente, na minha opinião, pela minha interpretação, vai revelar algo que ela não tinha revelado antes em conexão com isso, certo? Algo que a deixou com tanto medo de abrir aquela porta para essa conexão, não é? Porque, como ela acabou de afirmar, ela estava conversando com pessoas que sentiam que estavam conectadas, querendo ou não. Eu já conheci pessoas que são bastante religiosas e que levam o que chamamos de uma vida mais reclusa, sabe? Pessoas que são conhecidas por terem tido essas experiências com isso que estamos falando. Eles se referem a isso como se estivessem dirigindo, certo? Então, eles dizem que é como uma situação de piloto. Tudo bem. Então, eu já ouvi isso. Agora, isso não quer dizer que eu acredite. Lembre-se, eu ensino estudos religiosos, o que significa que meu método é agnóstico. Eu nem acredito nem desacredito. Estou coletando dados. Ok, isso não quer dizer que eu não tenha minha opinião. Agora, é algo completamente, sabe, quando estamos olhando para isso, está sendo apresentado a nós como algo em que os militares estão envolvidos. E isso é bem interessante, não é? Porque os militares não reconheceriam nada parecido com isso. Os militares do Zero-Ewer é do que estou falando. Eles não reconheceriam algo assim, não. 5 anos atrás, certo? Então é como você disse, acabou de acontecer. Aconteceu em 2025. Então, esse é um pouco do contexto do que posso dizer. Outra coisa que gostaria de mencionar é que, novamente, isso foi algo que eu disse em American Cosmic quando estou indo para o deserto com... vou chamá-lo de Tyler De, porque ele ainda não me autorizou a usar o nome dele. Certo. Sei que muitas pessoas falam sobre essa pessoa. Mas eu já esperava essa situação. Gary Nolan se revelou como o Gary Nolan que conhecemos. Então, eu estava lá com Gary Nolan e Tyler D. E nós fomos ver o que Tyler D chama de uma recuperação de destroços, um local de recuperação de destroços. E o que me parece interessante é que na noite anterior, Gary compartilha conosco algumas de suas pesquisas, e ele tem o seu computador, e ele nos mostra foto após foto de acontecimentos, o que eu chamo de eventos de contato, acontecimentos onde pessoas interagiram com estas naves. E estas são... a propósito, eu nunca cheguei a registrar isso em nenhuma das minhas publicações. Eu faço publicações acadêmicas, e eu nunca cheguei a escrever isso. Naquela noite eu fiz uma oração.
Mas neste caso, eu fiz porque era tão perturbador ver que havia coisas que pareciam ser como queimaduras e danos e coisas assim, e parecia uma atividade perigosa, e eu não sabia, sabe, eu ainda não estava. Este é o início do livro, a propósito, então eu ainda não acreditava, mas aquilo estava definitivamente me levando a pensar que o Gary não estava inventando nada. Tipo, é exatamente o que estou vendo, esses vídeos, quer dizer, essas fotografias, elas não são inventadas e são de todo o mundo. Então, posso dizer o mesmo sobre isso também? Então, não, eu não acho que uma pessoa deva se envolver nisso, pessoalmente. Essa é a minha opinião, pessoal. Certo, então vamos ver se consigo fazer um resumo disso. Basicamente, a Diana está, de certa forma, alegando que isso é, sabe, um fenômeno real e é por essa razão que ela faz o alerta, não é? Ela não recomenda que as pessoas se envolvam nesta ação específica de comunicação com inteligências não humanas, certo? Com esse tipo de coisa, né? Por causa de algumas fotos que ela viu com Gary Nolan logo antes da noite em que eles foram para o deserto, para aquilo, sabe, para aquele local do acidente, né? E como ela disse, ela nunca tinha publicado isso antes, ou pelo menos publicado em um de seus livros, que ela orou naquela noite antes de saírem, porque ela pensou, bem, Gary não está me mostrando nenhuma besteira. Isso é, estas são lesões reais, certo? Estes são efeitos físicos reais que podem acontecer com você quando você faz essa conexão. E eu compreendo perfeitamente o aviso dela. Na verdade, eu concordo plenamente com isso. E já abordei esse assunto neste canal diversas vezes. E o meu ponto mais importante sempre foi a segurança. Ninguém consegue garantir a sua própria segurança ao fazer isto. Não existem quaisquer protocolos de segurança para serem implementados. Ponto final. Para lidar com algo assim, com este desconhecido, não há literalmente absolutamente nada que possa ser feito para assegurar a sua segurança, certo? Então, é só uma daquelas coisas. Ah, sim, qualquer um pode fazer isso e aquilo, mas eles não falam sobre esse aspecto, certo? Se é algo real, pense bem logisticamente no que você está fazendo. Pense nisso. Você está abrindo sua mente para uma entidade desconhecida? Absolutamente nenhuma pesquisa, nenhum esforço dedicado para tentar compreender com o que você está interagindo e quais as consequências para você. Agora, não estou aqui para criticar as pessoas que, sabe, participam dessa ação específica, certo? CS5, conexão psíquica, o que quiserem chamar. Bem, cada um com a sua. Que cada um faça o que quiser, mas eu não vou fazer isso e concordo com a Diana e com o que ela está a dizer, para ser honesto contigo. Agora, ela parte do princípio, ela acredita que é real, é por isso que ela não quer fazê-lo, mas eu não estou necessariamente lá, mas estou se for real, por que eu faria isso? Certo? Sabe o que quero dizer? E, sinceramente, tenho tido este pensamento há muito, muito tempo. Na verdade, desde que comecei e ouvi falar disso pela primeira vez, certo? Eu já falei sobre isso nas entrevistas, né? Já toquei nesse assunto várias vezes. Não é algo que eu queira convidar para mim mentalmente, sabe? Que eu queira trazer para minha mente esse tipo de conexão. E, sabe, fui criticado por isso. Me disseram, Patrick, você não consegue largar seu ego. É tipo, não tem nada a ver com isso. De novo, me diga quais protocolos de segurança existem. 0. Então, eu não sei, mas outras pessoas estão afirmando que são capazes de fazer isso, você sabe, tanto melhor para elas. Mas eu levo a sério o aviso da Diana. Sabe, eu realmente gostei. Eu concordo bastante com o que ela está dizendo, sabe? E eu acho que é algo que vale a pena, pelo menos, considerar se você estiver pensando nisso. Então, por favor, me digam o que vocês pensam nos comentários a respeito disso. Agora vamos a esta correção de um vídeo que fiz ontem que mencionei no início deste vídeo, certo? Disse, fiquem até o fim. Então vejam, eu tento que tudo seja o mais preciso possível, certo? Não sou perfeito e parece que posso ter interpretado mal algo que Danny Sheehan disse numa entrevista que ele deu novamente para um vídeo que fiz. Vou colocar um link na descrição para vocês poderem conferir. Bem, e a essência disso é que ele mencionou veículos de reprodução alienígena e Jake Barber e tudo isso. E eu interpretei que Jake Barber estava, recuperando, porque ele fazia parte dessa recuperação de destroços, que ele estava recuperando veículos de reprodução alienígena. Mas fui contatado por uma das pessoas da equipe Skywatcher, Fred Baker, não posso revelar nossa comunicação porque ele queria manter isso em sigilo e tudo bem. E novamente estou realmente tentando trazer o Fred da Skywatcher e ele concordou em fazer uma entrevista mais pra frente quando eles começarem a fazer entrevistas, então isso será muito legal. Mas ele apenas disse, ei, dê uma olhada na entrevista da News Nation, certo?
E você pode ter interpretado mal isso. Sabe, eu percebo que muita coisa está acontecendo. E ele foi muito legal, ele é muito gentil, muito cordial, para ser honesto com você. E eu só queria fazer uma correção. Não estou dizendo que uma coisa é real ou não. Isso não tem nada a ver com isso. É só que não foi isso que o Jake disse, certo? Então, para ser justo. E eu encontrei um trecho daquela entrevista para explicar um pouco mais sobre isso. Então, eu ainda considero que a grande parte disso fica à mercê da interpretação, mas para ser completamente justo, vou tocar um pequeno clipe aqui daquela entrevista da News Nation com Jake Barber, onde ele está falando a respeito daquele aspecto em particular, sobre o que exatamente eles estavam recuperando. Então, como um operador de helicópteros, nós fornecemos uma série de serviços a vários departamentos dentro do complexo militar industrial. E isso inclui o Departamento do Interior, assim como a sigla DOI. O Departamento do Interior possui diversos outros departamentos em sua estrutura interna e nós trabalhamos principalmente nesses para o nosso CONUS, ou seja, dentro dos Estados Unidos continentais. Essas operações incluíam coisas como combate a incêndios, transporte de longa distância, transporte de curta distância, que é o nosso transporte de cargas externas para helicópteros, trabalhar para o BIA, o Departamento de Assuntos Indígenas, qualquer coisa que pudéssemos fazer para fornecer utilidade, qualquer coisa que pudéssemos fazer com a utilidade de um helicóptero, éramos designados para a tarefa. Agora, nesta fase, não havia nenhuma indicação de fenômenos anômalos? Não. Quando começou a notar objetos estranhos no céu durante seu trabalho? Bem, muito do trabalho que fizemos foi sobre o que eu chamo de território. E o território é uma área geográfica específica onde o governo dos Estados Unidos e seus parceiros privados utilizam para testar todo tipo de coisas. Há sistemas de armamento e a resiliência a esses sistemas de armamento de certas aeronaves. E, portanto, vocês veem muitas coisas emocionantes e eu preciso lembrá-los que o meu papel específico é muito básico, segurança e transporte. Fica um pouco abrangente, tem pausa à medida que se aprofunda. Mas sou um especialista em segurança e transporte e esse foi o serviço que prestamos, amplamente fornecido ao governo e seus parceiros. Então, você começa a ver no alcance objetos interessantes? Pois é sempre interessante lá fora. Sabe, meu? Foi algo que exigiu um processo para mim. Bem, indo direto ao ponto, até termos nossa primeira experiência com algo que era obviamente de origem não humana. Mas até aquele momento há muitas coisas interessantes no céu. Posso dizer que nossa tecnologia, e por nossa, quero dizer tudo o que está no inventário do governo dos Estados Unidos e seus parceiros privados é bem espetacular. Havia algumas coisas bem legais e do ponto de vista de um observador no chão, é difícil dizer exatamente o que está acontecendo. As coisas aparecem e desaparecem da vista, coisas somem por um momento e reaparecem, as coisas parecem mover-se muito rapidamente, as coisas mudam de cor, mudam de forma. E uma boa referência para isso tenho certeza que todos já vimos esses shows de drones, que são apresentados no intervalo do Super Bowl ou em outros lugares. E aqueles são bem incríveis de se ver, visualmente impressionantes. Mas todos sabemos que é tecnologia humana e aceitamos. Mas se você pensar nisso e pensar, talvez, no que poderíamos estar fazendo, em particular, no interesse da segurança nacional, sua imaginação poderia preencher as lacunas do que você veria num campo de testes que está sendo usado pelo governo dos UA e seus parceiros. Certo, espero que isto ajude a esclarecer algumas coisas sobre o que o Jake disse. Sabe, não tem nada a ver com acreditar ou não nas afirmações dele, mas é definitivamente importante entender quais são as afirmações dele, certo? Então, se eu cometi um erro, as minhas desculpas, e aqui está a correção. E deixarei um link na descrição da entrevista completa com Jake Barber se quiserem saber mais. E, sabe, para ser justo, há horas e horas e horas e horas e horas de filmagem. Essas pessoas lançam entrevistas de 4, de 3 horas e então somos nós que temos que absorver tudo e entender cada pequeno detalhe. E fica muito difícil manter as coisas em ordem, para ser honesto com você, para qualquer um, né, que esteja acompanhando isso, mesmo eu que estou nisso o tempo todo. E, de novo, não é que eu só sigo o Jake Barber e suas alegações. Há 1 zilhão de pessoas para cobrir. E é muita coisa. Então, minhas desculpas por ter errado isso. Espero que isso ajude a corrigir o registro novamente, que Jake Barber não obteve necessariamente apenas o veículo de reprodução alienígena, certo? Há muito mais na história. Então assista, espero que esse clipe ajude a dissipar algumas coisas. Se quiser mais contexto e informação, confira a entrevista completa no News Nation. Certo, pessoal? A gente se vê na próxima. Lembrem-se, cada dia é um presente pessoal. Muita paz.